Que bom que você veio para juntos nós estar adorando a Deus e glorificando o nome do Senhor. Nessa manhã eu fui privilegiada por Deus, né? Escolhida por Ele para estar aqui, né? Louvando e adorando, porque eu gosto de adorar. Não era o dia de eu adorar não, mas eu gosto de estar. Faltou a levita no lugar ali, eu estou ali, coloco na brecha, porque o Senhor me escolheu para isso. E eu gosto muito de adorar o Senhor. Não importa o lugar, nem o momento, nem a situação que a gente enfrentamos, a circunstância, eu gosto de adorar a Deus. Mesmo no momento difícil, eu estou ali adorando o Senhor. Aleluia, Jesus, porque foi para isso que o Senhor nos resgatou, que o Senhor nos deu uma nova vida. Nessa manhã, dando continuidade, como eu já falei, né? Onde o irmão já abriu em Efésios, vamos continuar lendo Efésios, capítulo 2. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Nós sabemos que o Bom Dia Espírito Santo, o culto, a reunião do Bom Dia para mim, é o melhor culto. É o Bom Dia Espírito Santo, onde nós podemos buscar, chorar, se alegrar, adorar a presença de Deus. É um culto separado para nós ser cheio, para nós se encher. Amém? E às vezes, muitas das vezes as pessoas, né? Nem todos podem vir nesse culto. Cada quem tem seu motivo e Deus sabe todas as coisas. Eu sei que é muito bom. E Efésios capítulo 2. Quem encontrou diz amém. Aleluia. Capítulo 2. Eu louvo a Deus, né? Cada dia eu estou louvando o Senhor, porque o Senhor me escolheu, me resgatou. E Deus está restaurando a minha visão fisicamente. Eu trago esse óculos aqui e eu consigo ler sem óculos. Aleluia! É Deus que é maravilhoso. É como eu estava, antes de nós começar o louvor aqui, a irmã, a missionária, a evangelista, ela disse: eu estou aqui pela graça, porque não sei o porquê eu passei mal essa noite. Estava vomitando, dor de cabeça, e ela disse: mas para Deus eu vou. Isso agrada a Deus, isso é honrar o Senhor, e Deus honra a pessoa. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, eu estou profetizando na vida dessa levita, que ela vai estar sendo curada, livre dessa maldição, desse mal que veio contra a vida dela, em nome de Jesus. Ela vai sair daqui restaurada, curada, em nome de Jesus. Aleluia, porque é isso que Deus quer. Não importa a circunstância, adorar a Ele, porque a honra e a glória é para Ele. E às vezes a gente vem até sem estar sentindo muito bem, mas a gente está aqui porque é para Deus. Sabe que tudo de bom vem de Deus para nós, para abolir o mal que tenta nos atrapalhar. Semana passada passei a semana toda, até falei para o líder dos levitas, o pastor Flávio, que tem a lista, né, que ele coloca todo começo de semana. Eu disse: eu estou abençoada essa voz aqui, tossindo. Passei uma semana com a tosse, que só a graça. Mas eu disse: eu não sei se eu vou conseguir louvar a Deus no começo da semana. Ele me colocou na sexta-feira, e para a glória do Senhor eu louvei a Deus. Estou aqui para louvor do Senhor, para a glória de Deus. Eu estou aqui para ministrar esta palavra nesta manhã, a qual o Espírito Santo me usar da maneira que Ele quer, em nome de Jesus, amém? Tudo é para Deus, para a glória do Senhor, amém? E então vamos ler Efésios capítulo 2. A salvação é pela graça, não é pelo nosso mérito, pela nossa vontade, é pela graça, nosso merecimento não. E diz a palavra do Senhor, versículo 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência,
entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro as abundantes riquezas que, da sua graça, pela sua benignidade e para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Graças a Deus. Só um instante, feche os seus olhos. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o Senhor. Que nessa manhã, Pai, estamos diante da Tua palavra e nós queremos aprender com ela, Senhor. Sabemos que nós não somos nem dignos de estar aqui, mas pela Tua graça e misericórdia nós estamos aqui para glorificar e exaltar o Senhor e aprender com a Tua palavra, Deus. Fala os nossos corações, que o Teu Espírito Santo permaneça, Pai, nos dando instrução da Tua palavra, dando entendimento, para que nós podemos entender a Tua vontade nas nossas vidas a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que não provém do Senhor seja repreendido agora, em nome de Jesus, que somente a Tua graça venha fluir no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Aleluia. Nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós, ainda quando nós estávamos mortos, Jesus, Deus, com Tua grande misericórdia, foi lá, fez com que nós revivesse. Porque nós sabemos, amado, que esta palavra, o apóstolo Paulo deixou escrito para que nós pudéssemos entender que a salvação é pela graça, não é pelo nosso merecimento. Ninguém merecia ser salvo por causa do pecado, da desobediência de Eva mais Adão. Desobedeceu lá os princípios da palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, as ordens de Deus, eles desobedeceram, por isso entrou o pecado no mundo, e toda a nação se foi afastada da graça de Deus, da glória de Deus. Mas Deus, riquíssimo em misericórdia e amor, Ele não quer que nenhum percam. E quando Deus viu a humanidade toda morta, e você pode dizer assim: pastora, como é que esse povo está vivo andando e está morto? Está morto espiritualmente falando, morto espiritual. Fisicamente está andando, está vendo, está enxergando, está fazendo e acontecendo, está vivo, mas diante de Deus está morto. Eu e você eram mortos, mas graças a Deus, pela graça e misericórdia de Deus, fomos alcançados. Fomos revelados por Deus, pelo Espírito Santo, para que nós fôssemos alcançados por Jesus. E Deus, com misericórdia dele, viu lá do céu, aqui na terra, a necessidade desse povo se reviver novamente. Aqueles que querem e aqueles que creem. Toda a humanidade, para Deus, estava morto por causa do pecado. Mas a palavra de Deus diz lá no livro de João, que Deus
João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não fica morto, mas que tenha vida eterna, que venha reviver em Cristo Jesus. Oh! Deus, com teu amor tão grande, Ele amou o mundo de tal maneira. Ele ama o mundo inteiro, mas nem todo mundo, as pessoas que vivem neste mundo, entendem isso. É como o bispo ministrou aqui, não sei se foi na sexta ou foi na quarta, que ele disse que a luz veio ao mundo, que é Jesus, mas o povo que ainda está morto, ele ama mais as trevas do que a luz. Essa é a verdade. Quando nós estávamos mortos no pecado, se ainda ser alcançado por Jesus, se ainda tem esse entendimento que precisava de ressuscitar junto com Cristo, nós estávamos vivendo uma vida lá fora do pecado, fazendo e acontecendo tudo e achando que estava certo, servindo outros deuses, morto também, que não pode fazer nada por nós. Quando nós estávamos lá fora, fazendo a vontade da carne, vivendo nas nossas próprias vontades, desejos carnal, só pecando, fazendo algo que não agrada ao Senhor, não agradava a Deus. Nós estávamos mortos para Deus e estávamos achando que estava tudo certo. Olha o que diz o versículo 1: e vos vivificou, estando-vos morto em ofensa e pecado. Todas as pessoas que ainda não chegaram para Jesus, para reconhecer que é um pecador e aceitar Jesus como o único Salvador, entregar sua vida para Ele, receber o perdão, ainda está morto. É dura essa palavra, pastora, é dura. Para você chegar diante de uma pessoa que ainda que não conheceu Jesus e falar dessa forma, ela vai até mesmo te mandar você sair de casa. Você está me dizendo que eu estou morto? A gente não pode chegar dizendo dessa forma diretamente, mas a verdade é essa. O que o apóstolo Paulo deixou escrito para que o povo inteiro pudesse entender isso, porque o apóstolo Paulo foi um homem de Deus que passou por muitas provações, mas ele permaneceu. Do dia que Jesus deu uma vida nova para ele, que ressuscitou ele de ser morto lá, perseguindo os cristãos, ele abriu os olhos espiritual e ele passou a viver uma nova vida com Cristo. Ele somente ensinou a verdade para o povo. E quando a palavra de Deus fala, e vos vivificou, estando-vos morto em ofensas e pecado. Enquanto nós vivíamos lá no pecado, nas ofensas das coisas erradas, nós estávamos mortos. Mas em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ainda tem os filhos da desobediência, porque ainda não entendeu que Deus é Pai, que Jesus é o único Salvador, que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus aqui na terra morrer e ressuscitar o terceiro dia para nos dar uma nova vida, para nós ressuscitar junto com Ele. Enquanto as pessoas ainda estão aí fora, vivendo o que está escrito aqui, nos filhos da desobediência. Nós era assim, desobediente. Alguém chegava falando de Jesus para mim mesmo, eu digo experiência própria, e quantas das vezes eu ouvia, deixava entrar aqui e sair aqui. Quantas das vezes eu fui assistir culto nos lares evangélicos, as pessoas faziam culto ali familiar, e eu ia assistir o culto, e ali aqueles crentes era da igreja, na época da Assembleia, gosta muito de fazer o apelo, e quando era hora do apelo, eu escondia de trás dos maiores, das pessoas mais altas, para não me ver, para mim não querer aceitar Jesus. Negócio de sair da minha religião e entrar nessa religião de crente. Tá muito bom aqui, mas ser crente não. Eu me escondia. Quantas das vezes as pessoas passavam evangelizando na minha porta e eu escondia, levei os crentes.
eu estava cega, eu estava morta espiritualmente falando, estava andando, estava fazendo tudo, mas estava morta diante de Deus. Os filhos da desobediência ainda não entendeu a verdade, como está escrito lá no livro, no Evangelho de João 8:32, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós passamos a conhecer esta palavra da verdade, ela nos liberta. Todos nós aqui conhecemos essa verdade, todos nós aqui andava dessa forma, nesse mundo, seguindo esse espírito das trevas, da desobediência. E quando a gente chega a falar de Jesus para as pessoas, vou apontar aqui a irmã Raimunda, a gente fica tão feliz quando a pessoa entende. Ela começou a entender, ela começou a ouvir, ela começou a frequentar, ela começou, pastor, eu quero estudo, porque ela leu a Bíblia toda, ela entendeu a verdade, que ela estava morta, ela estava no caminho errado, seguindo uma religião, e ela disse, não, eu estou conhecendo dentro dessa palavra da verdade, que eu estou toda errada, eu quero me consertar. Jesus alcançou ela, como alcançou nós, e ela decidiu a sua vida, e ela disse, pastor, eu quero me batizar, aleluia, e ali ela desceu as águas, hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus, como todos nós aqui, aleluia, e nós se alegramos no Senhor. Imagina a alegria de Deus, quando um pecador se arrepende, quando um pecador entende que ele está morto ali, aquela vida dele aqui na terra é boa, pode fazer tudo, enricar, ter muito dinheiro, ter muita fazenda, e fazer tudo, mas ainda ele está morto. Se ele não chegar para Jesus, a gente vê a prova de Zaqueu. Era um homem que tinha um bom trabalho. Zaqueu, ele era o cobrador de imposto, tinha muito dinheiro, creio sim, que ele roubava do povo lá, aleluia, mas um dia ele reconheceu que precisava de Jesus, e ele correu para reconhecer quem era Jesus, e ele não pôde chegar perto de Jesus por causa da multidão que era grande, mas ele fez alguma coisa para conhecer Jesus, aleluia, e ele subiu naquela árvore. Quando Jesus passou, onde ele veio Jesus viu ele, porque Jesus viu o coração dele, e ali Jesus mandou ele descer depressa, e Jesus foi até a casa daquele homem pecador, e perdoou os pecados dele, e deu a vida nova para ele, e ressuscitou junto com Cristo. Ele reconheceu a verdade, amém? Amados, e quantas pessoas ainda estão, como está escrito aqui, segundo o curso deste mundo, segundo um princípio das potestades do ar, do Espírito que agora ele habita, esse Espírito ele opera nos filhos da desobediência, porque ainda não entenderam obedecer o que está escrito lá em Deuteronômio, que eu acabei de ler. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus e ter o cuidado de ouvir e obedecer, aí sim vai ser ressuscitado junto com Cristo, amém? Aleluia. Nossa oração é para que toda essa nação venha entender isso antes da vinda de Jesus, porque nós sabemos que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Todos os sinais que a palavra de Deus disse que ia acontecer já está acontecendo. Só que a Bíblia diz que não é o fim, não. É só uma desperta para o povo chegar para Deus, saber que ali é os princípios das dores. É mostrar para o povo que existe um Deus que tem poder para fazer e desfazer. A hora que Ele quiser derrubar tudo, Ele derruba. A hora que Ele quiser levantar, Ele também levanta. E as pessoas aí não estão entendendo que está próximo da vinda de Jesus. Estão correndo suas próprias vontades, seus próprios interesses. E quando o apóstolo Paulo está dizendo que esses espíritos ele opera na vida desse desobediente, dos filhos da desobediência, e nós queremos a cada dia ser um filho de Deus obediente à palavra, aprender com ela a cada dia, em nome de Jesus, amém? Aleluia, Jesus. E diz versículo 3: entre os quais todos nós também antes andávamos
dos nossos desejos da nossa carne. Nós também era assim, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filho da ira. Imagina se Deus não tivesse transformado as nossas vidas, como tem muitas pessoas que não deu lugar para Deus. Quantas coisas erradas têm acontecido? Por quê? Porque por natureza filho da ira. E diz mais, como os outros também. Nós era assim, a natureza, pela nossa natureza humana, nós só queria vingança. Fez errado, eu vou pagar com a mesma moeda. Mas não é assim. Quando Jesus, Ele nos liberta, nós estamos ressuscitados com Cristo, que nós não somos mais mortos espiritualmente, nós revivemos com Cristo Jesus. O Espírito Santo habita no nosso coração. Nós sabemos liberar perdão. Nós vimos aqui sexta-feira uma mulher precisando de ajuda. E na hora da oração forte, o mal que estava por detrás dela se manifesta e tal. E ela disse que tantos dias que não conseguia dormir, porque o mal está ali. Então, quando o bispo fez a última oração, falou para ela assim: você precisa liberar perdão. Tem alguém que você precisa liberar perdão? Ela disse: tem umas 3 ou 4 pessoas. Se você consegue liberar perdão, eu disse: consigo. Por quê? Ela quer a paz na vida dela. Então, a falta de perdão nas nossas vidas dá o lugar para o diabo, para o espírito das trevas, a ira. Então, quando nós conhecemos Jesus, nós não carregamos mais essa ira. Vem um momento, aquela raiva que você, eu vou fazer também. De repente o Espírito Santo fala mais forte: não. Não é assim. Libera o perdão. Acontece isso mesmo, mas Jesus nos ensina a perdoar, não guardar rancor. É isso que Deus quer. A cada dia, quando nós passamos a ser filho de Deus. Amém? Versículo 4, que diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, como está escrito lá no versículo 1, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quando nós estávamos mortos, Deus foi lá e nos vivificou através da graça. Pela graça nós somos salvos. Eu estou aqui hoje louvando, falando de dízimo, pregando a palavra porque eu sou a boazinha. Não, porque eu sou merecedora também, não. É pela graça de Deus, porque eu não mereço. Sou menorzinha da casa, mas é pela graça do Senhor que eu tenho alcançado esse privilégio, essa oportunidade, através da minha obediência ao Senhor Jesus, a cada dia obedecer os mandamentos do Senhor. A graça de Deus nos alcança. É pela graça, como a gente vai ver aqui no versículo anterior a seguir. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus, Ele nos ressuscitou junto com Jesus. Quando nós cremos, quando nós aceitamos Jesus como único Salvador, reconhecemos que era pecador, que estava morto, que não conseguia fazer nada, aleluia, sem a presença de Deus. Quando nós ressuscitamos com Cristo, a palavra de Deus disse: pela graça somos salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É como diz o salmista Davi: Deus, Ele fez nos sentar no lugar celestiais. Deus colocou na nossa boca um novo cântico. O salmista Davi disse que Deus tirou ele de um charco de lodo, colocou os pés sobre uma rocha. Deus fez nos sentar no lugar celestiais. É viver uma vida separada do pecado. Não é que nós não somos pecadores, somos. Não é que nós não pecamos, pecamos sim. Mas nós não vamos viver mais a prática do pecado, viver junto com as coisas, com os filhos da desobediência lá fora, pecando, fazendo e acontecendo. Não, porque o Senhor nos trouxe, nos colocou para sentar no lugar celestial, na presença dEle.
Deus é maravilhoso, Deus é amor. Aleluia, nós não merecíamos estar aqui não. Mas Deus nos escolheu e nos trouxe para sentar nesse lugar maravilhoso, amém? Aleluia, Jesus. E diz mais a palavra do Senhor: para mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Deus faz isso com cada um dos pecadores, para mostrar, como diz aqui, no século vindouro, abundantes riquezas da graça. Porque quando a gente chega para as pessoas que estão lá fora no mundo, bêbado, drogado, prostituto, assassino, e nós fala de Jesus, as pessoas, os ministrantes da palavra, fala de Jesus, evangelista, fala de Jesus, e aquela pessoa reconhece que é um pecador e vem para Jesus e aceita como o único Salvador e continua na igreja. E as pessoas que ainda estão mortas lá, espiritualmente, vivem fisicamente, mas mortos espiritualmente, não entendem, diz: mas esse aqui não era aquele drogado, esse aqui não foi aquele que estava traindo a mulher, esse aqui não foi aquele que estava ali pecando, fazendo, acontecendo, eu vi ele lá caído e agora dizendo que agora é crente. As pessoas não entendem que Deus, pela graça, não é pelo merecimento daquela pessoa, do nosso merecimento, é pela graça do Senhor, é pelo grande amor de Deus. Se não fosse assim, Ele não teria olhado do céu na terra e visto a necessidade, o amor dele tão grande, é um amor incomparável. Ele olhou e disse: não, eu vou ter que dar o melhor para essa nação ser resgatada, e enviou Jesus para que o povo pudesse entender esta riqueza dessa graça, desse amor, porque todos nós somos feitura da mão de Deus, toda a nação é feitura da mão de Deus, todo ser humano, e Deus não quer que nenhum ser humano sofra a condenação do inferno, não. Deus quer que todo ser humano seja salvo pela graça e vá morar com Ele no céu. Porque senão seria em vão a morte de Jesus naquela cruz. Mas ainda o povo não tem entendido isso, que Jesus já pagou um preço de sangue para ele ser salvo pela graça, perdoar os pecados. As pessoas estão procurando a salvação, pagando promessa, fazendo sacrifício de tolo, caminhando não sei quantos quilômetros de joelho, aleluia, adorando os Deus, achando que vai chegar até Deus dessa forma, e não é. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai para Deus se não for por mim. E quantas pessoas estão sendo enganadas, entrando por outro caminho, aleluia, pagando promessa, fazendo sacrifício de tolo, achando que vai ter vida eterna. E vida eterna só encontra quando nós encontramos com Jesus. Essa é a verdade. E tem muitas pessoas mortas ainda no seu delito de pecado, e não quer reconhecer que é um pecador, achando que uma religião vai salvar. E religião não vai salvar, religião não salva ninguém. Pastora, missionário, obreiros que ministra a palavra de Deus não vai salvar, só apenas ensina a verdade, o caminho certo, que é Jesus, que nós temos que revivificar, que ressuscitar junto com Jesus, para poder ter o direito de vida eterna. Essa é a verdade. E a verdade tem que ser dita. Pastora, mas a pregação está muito dura. Tá não. A verdade de Deus, ela liberta. Porque um dia eu achava que eu estava certa, se escondendo dos crentes porque não queria seguir Jesus, porque eu tinha uma religião, e eu vivi nessa religião muitos anos, pagando promessa de joelho, e nada estava acontecendo. Eu estava morta e cega. Mas o dia que o Espírito Santo abriu meus olhos espiritual, que eu ressuscitei junto com Cristo, aí sim eu pude reconhecer uma verdadeira vida, que tenha prazer de viver. Essa é a verdade, amados. E nós precisamos de reconhecer a cada dia isso, viver e reconhecer que é pela graça que nós temos a nossa salvação. Não é pelo nosso mérito, porque eu sou pastor que eu prego, porque eu tenho evangelizado, porque eu ganhei meu pai e minha mãe para Jesus, eu ganhei meus filhos tudo para Jesus, eu ganhei minha família metade já para Jesus. É você salvo por isso? Não, é o nosso dever.
pela graça, é pela graça, pelo amor do Senhor. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça de Deus, porque pelo nosso merecimento nós não merecemos nada, mas o dia que nós reconhecemos que Jesus pagou um preço, entregamos a nossa vida para Ele, reconhecemos que somos um pecador e precisamos do perdão de Jesus ser liberado nas nossas vidas, aí sim nós ressuscitamos com Ele e nós encontramos essa graça nas nossas vidas, amém? Aleluia! Oh Espírito Santo, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça. Quando as pessoas olham, as pessoas que ainda não conheceram Jesus, e olham para a vida de vocês mesmos, nossas vidas, para a vida do drogado que muitas vezes eles viram lá na boca de fumo, e hoje se vê aqui dentro da igreja servindo o Senhor. Essa é o que está dizendo a palavra de Deus, para mostrar no século vindouro a abundante riqueza da sua graça. Foi a graça de Deus que alcançou e trouxe eu e você e todos aqueles que crê. Aleluia, estamos terminando, em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça nós somos salvos através da fé, porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A graça nos alcança, mas se a nossa fé estiver morta, dentro de cada um ser humano tem uma fé, mas só que essa fé ela tem que ser, avivada. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Se eu estou aqui 30 anos nessa perseverança, alcançada pela graça do Senhor, 30 anos nessa jornada, tem sido fácil? Não, mas pela fé, eu creio na minha salvação, eu creio na minha vida eterna, eu tenho que perseverar até o fim, dá o que der, acontece o que acontecer, mas eu estou aqui firme na fé, porque eu sou salvo pela graça e eu vou vencer, até Jesus voltar, eu vou estar firme na fé, amém? Porque sem fé, tem pessoas que começam, de repente, começa a entrar o espírito de desobediência, joga a fé para um lado e cai na desobediência. Não é assim que Deus quer. Deus quer que nós persevera. A nossa salvação é pela graça, mas tem que ter fé no Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei, versículo 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ah, porque eu sou boazinha, eu gosto de doar as coisas para a pessoa. Tem pessoas que é assim, acha que pelas boas obras vai ser salvo. Um dia eu estava evangelizando, cheguei no Senhor e falei assim: olha, vamos fazer uma visita à igreja, vamos ouvir a palavra. Jesus, Ele é o nosso ajudador, é o nosso salvador e tal. Ele disse: não, eu não preciso de ir para a igreja crente, porque eu acho que o que eu faço já dá para mim ir para o céu. E eu digo: o que é mesmo que você já aceitou Jesus? Não, mas eu sou tão bom. Chega a pessoa pedindo uma coisa em casa, eu dou. Eu ajudo fulano, eu ajudo ciclano, e tá bom demais. Não precisa ir para a igreja crente não. Eu disse: você está muito enganado, porque a Bíblia está dizendo que não é pelas obras que nós vamos ser salvos, não. Se fosse assim, as pessoas iam gloriar. Pelas obras ia ser salvo, mas é pela graça e pela fé no Senhor Jesus. E muitas pessoas estão achando que vai ter salvação em Deus porque é bonzinho. Ah, eu vou servir. Tem um amigo do meu esposo que diz assim: eu não preciso ir para a igreja ouvir aquelas conversas de pastor. Eu não gosto de ouvir conversa de pastor, não. Eu sirvo Deus aqui em casa. Já vi pessoas falar isso também. Eu sirvo Deus aqui em casa. A ignorância, o espírito da ira está ali ainda. Porque Deus deixou para nós ter essa congregação, para nós congregar, como diz na palavra do Senhor, congregar juntos, ali aprendendo junto na palavra de Deus. E tem ali uns que nos ensina dentro da palavra, inspirado pelo Espírito Santo.
Na nossa casa nós buscamos, mas nós não aprendemos como nós estamos juntos na igreja. Não é verdade? Então, muitas pessoas têm esse espírito da ignorância, que acha que ele é o bonzinho, que vai ser salvo porque ele é bonzinho. Não é. A Bíblia diz que é pela graça. Ele está dizendo aqui: não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é pelas obras, é pela graça e a misericórdia de Deus. Para nós terminar o versículo 10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós somos feitura, criado por Deus, para viver nessas boas obras, sim. Quando nós conhecemos Jesus, se nós éramos bonzinhos, vamos ser ainda mais. A cada vez mais. Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Andar nas boas obras é isso, é ser um crente verdadeiro, um cristão tem as boas obras, ter um bom testemunho. Onde nós formos, a pessoa olhar para nós e dizer: olha, eu conhecia fulano e estou conhecendo agora a diferença. Hoje, antes ela comprava e não pagava, hoje ela compra aqui, ó, e paga no dia certo. As boas obras são essas. É amar o próximo a nós mesmos, é viver a vontade de Deus, é viver nas boas obras a cada dia. Amém? 9h40, vamos orar. Agradecendo a Deus por essa graça que Ele nos alcançou. Agradecendo a Deus pelo amor que Ele tem por cada um de nós, por a nação toda. Mas nem toda a nação entenderam isso. Ainda estão procurando salvação em outros lugares. E é pela graça que nós somos alcançados em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos nessa manhã. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Nessa manhã que aqui estamos diante da tua palavra, mais uma vez eu falo com o Senhor, que nós agradecemos a ti, Pai, por o Senhor nos alcançar com o teu grande amor, com a tua graça. Nós não merecíamos nada, Deus, estava lá fora no pecado, fazendo tudo errado contra a tua vontade, meu Deus. Por causa, meu Deus, do pecado, da desobediência, estava morto, meu Deus. E da maneira que nós estávamos mortos, Pai, nós não tínhamos vida eterna, Senhor. E nós agradecemos o Senhor, porque o Senhor nos ressuscitou junto com Cristo, através da nossa fé, porque nós cremos que não há outro, que há salvação a não ser no Senhor. E aqui nós estamos, meu Deus. Agradecemos o Senhor por essa palavra que nos desperta cada dia, meu Pai. Nós estamos fazendo a tua vontade, vivendo para o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que cada pessoa que entrou por essa porta nessa manhã, Deus, ele não venha sair da maneira que entraram, mas que a tua palavra venha permanecer no coração. Ah, meu Deus, com o teu Espírito Santo dando sabedoria, Pai, que onde quer que eles for, meu Deus, eles venham ter uma boa obra, venham falar do teu amor, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta manhã pela tua graça, pela tua misericórdia que tem nos alcançado. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela força que o Senhor tem nos dado. Ah, Pai, até aqui, Senhor, tem nos ajudado, Pai. Nessa manhã nós te louvamos, Pai. Entregamos nas tuas mãos nossas vidas. Nos ajuda cada dia nessa jornada de fé, meu Pai. Permanecer na tua presença. Ser um cristão de exemplo, meu Pai, que obedece a tua palavra, os teus mandamentos a cada dia, Senhor. Para que onde nós for, meu Deus, nós demonstrar essa riqueza dessa graça do Senhor, que nos alcançou lá no fundo do poço do pecado, meu Pai, nos resgatou, nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Nós te louvamos, meu Pai, nessa manhã nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Se você crê e for abençoado, dá um aplauso para Jesus. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus, amém. Vamos terminar, é à noite, 6h30 tem um guerreiro de oração. E às 19h30, culto voltado para a família. Está sendo forte. Você venha
Traz um convidado. E você diz, pastora, não é fácil, é verdade. Não é fácil, não. As pessoas entender o que nós entendemos hoje. Mas nós não podemos parar, vamos bater na tecla sempre, fazer um convite para que Deus possa estar trazendo para a presença dEle, para reconhecer este amor, essa graça de Deus. Com seus olhos fechados, em nome de Jesus, levanta suas mãos para o céu, um gesto de agradecimento, gratidão a Deus. Aleluia, Jesus. Gratidão, papai, por tudo, meu Pai, que o Senhor fez nessa manhã, nas nossas vidas ainda de fazer. Oh Deus, leva o teu povo para casa guardado, protegido, meu Deus, debaixo da tua proteção. Dê uma boa tarde, um dia abençoado na tua presença, Pai. E que à noite nós podemos estar aqui novamente juntos para te louvar e engrandecer o teu nome, meu Deus. Nós oramos e entregamos nas tuas mãos, Pai, a tua igreja, o nosso líder, o bispo Daniel, o apóstolo Daniel Elias, meu Pai, e a bispa Aurélia, meu Pai, o bispo John Kennedy e a bispa Daniela, meu Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, abençoando, dando graça a cada dia sobre a vida deles, em nome de Jesus, nós oramos e entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vira para essa irmã, dá a paz do Senhor com um sorriso, com alegria no coração.